À meia-noite levarei sua alma. 1964. Um clássico do horror brasileiro que curiosamente seguiu por décadas sem um legítimo reconhecimento dentro do Brasil. No filme, acompanhamos o coveiro Zé do Caixão, um homem amoral que decide se livrar da mulher infértil para ficar com a mulher do seu melhor amigo. Para isso, se mostra um dos vilões mais cruéis e sádicos do cinema, capaz das maiores atrocidades contra o ser humano. O Giro da Notícia RS acompanhou e bateu um papo com especialistas sobre o universo de Zé do Caixão no Festival Fantasnoia de Novo Hamburgo. O filme foi exibido em 31 de outubro, como celebração do Halloween. Bem-vindos ao Fantasnoia! Para meia-noite levarei sua alma, de 1964, se não estiver errado. Chegou o nosso terceiro painelista. A gente está aqui então com o André Conte, que é professor do curso de produção audiovisual da Universidade de Fevale, Ulisses da Mota, que é diretor de, entre vários outros trabalhos, ele dirigiu alguns curtas de horror, que inclusive nós vimos alguns deles aqui no primeiro dia da mostra, o Cassandra e o Gritador, e o Coutinho, que é também professor do curso de produção audiovisual da Fevale, nossos painelistas que vão aí falar um pouco sobre o Zé do Caixão, sobre a obra do Zé do Caixão, sobre esse filme e as experiências, o contato que eles tiveram, né? Eu nunca tive o privilégio de conhecer pessoalmente o Zé do Caixão, eles tiveram, né? Eu morro de inveja, então eu estou curioso também para ouvir um pouco dessas histórias aí, e depois que eles, né, fizerem algumas observações aí, contarem algumas coisas, fica aberto também para vocês, que vocês tiverem de perguntas, dúvidas, curiosidades, seja sobre esse filme específico ou sobre qualquer outro aspecto, né, da carreira, enfim, dos trabalhos do Zé do Caixão, fiquem à vontade. Então, legal, eu vou começar fazendo uma enquete aqui. Quem é que já tinha assistido a esse filme? Eu. Ah, sim, levanta a mão, Roberto. Alguém mais aí atrás que eu não estou vendo? Ah, tá bastante gente, não assistiu. E alguém já tinha visto algum filme do Zé do Caixão? Sim. Bom, a maioria está tendo o primeiro contato com o Zé do Caixão hoje, então, pô, legal. É legal que a gente tem, normalmente, as pessoas têm uma percepção do que é o personagem do Zé do Caixão e assistir o Meia-Noite Levarei Sua Alma normalmente muda um pouco essa percepção, né, de que ele é uma figura caricata, escrota e tudo mais, né? E a gente estava comentando ali o papo, aquelas conversas antes e durante o filme, do quanto que essa imagem, ao longo das décadas, assim, tem uma força violenta no filme, literalmente violenta, né? Eu sinto, pegando um gancho do que você está falando, eu sinto isso cada vez, acho que é a quarta ou quinta vez que eu vejo esse filme, e eu sinto isso no decorrer da trama. Em alguns momentos ele parece um filme que envelheceu um pouco, se tornou até um pouco ingênuo, em alguns momentos ele tem até um tom mais, né, cômico, parece até que ele é caricato, e às vezes tu tá te sentindo assim, tô vendo um filme de terror leve, e de repente ele começa a entrar numa vibe super pesada, e quando tu vê, tu tá te sentindo mal, porque ele é um personagem que ele transcende algumas daquelas maldades clássicas do vilão de filme de terror. Então, ok, ele cometeu um assassinato, a gente está acostumado com isso, Fred Krueger, Jason, etc. Opa, mas ele comete estupro. Nem o Jason, com 12, 13, sexta-feira 13, nunca parou para estuprar ninguém, né? Não é só um assassinato, mas os assassinatos têm um requinte de crueldade. De crueldade. Sadismo. E uma coisa que deixa o filme pesado em alguns momentos, eu não sei se vocês concordam, mas para mim eu sinto isso, é essa coisa que não é assim comum ou arquetípica do vilão de filme de terror, de ter esse background filosófico, esse discurso, esse desafio contra Deus. Não é que ele é só mal ou que ele está só procurando vingança porque quando ele era criança deixaram ele se afogar no campo de Crystal Lake. Ele tem todo um discurso, né? Uma filosofia materialista, assim, bem construída, de desafio e de negação. Na verdade, não é nem contra Deus, né? Ele de certa forma, é um existencialista, assim, né? Ele não acredita em nada além da vida, né?
Ele é um ultra cético, niilista, sádico. Que combo! Mas ao mesmo tempo, fazendo um contraponto com esses outros vilões e tudo mais, tem uma coisa que normalmente pelo menos pra mim, assim, aparece em praticamente todos os casos que tu citou, essa culpa judaico-cristã como pano de fundo, assim, tá? Tipo, os adolescentes são mortos no Sexta-feira 13 porque eles estão transando. No Halloween também é a mesma coisa, mas aqui não deixa de ter um pouco dessa lógica também. Tipo, ele é o que ele quer, a continuidade do sangue, tá, mas ele vai lá e ele mata, e ele estupra e tudo mais, e por mais que possa ser super explícito ali no final, pode ser a alegoria de toda essa culpa dele, né? Então acho esse é o ponto legal assim de fazer a conexão. Por mais que ele não tenha essa característica dessa fantasia que a gente está acostumada norte-americana, mais sobrenatural, né? Voltou dos mortos para se vingar e tudo mais, eu acho que tem uma linha que conecta aí de alguma forma, né? Eu acho legal a gente contextualizar esse filme em termos de tanto de produção de cinema de gênero, né? Cinema de horror, quanto também em termos de produção nacional que se fazia naquele período. Então, assim, quando esse filme foi para o exterior, com um certo atraso, inclusive, acho que começou para o exterior nos anos 70 e depois nos 80 que virou cult nos Estados Unidos. As pessoas não acreditavam no que elas estavam assistindo. Porque esse filme, tudo nele, toda a intensidade que ele possui, tanto em termos de violência, quanto em termos de conteúdo, quanto em termos de construção de personagem, era algo totalmente inimaginável para o cinema de horror da época em sentido global. Assim. Tu não tem nenhum filme antes desse aqui, em qualquer cinematografia de qualquer país, que chegue ao nível de Crueldade. Que o personagem tem. O personagem é o personagem mais horrível da história do cinema até então. Ele é absolutamente medonho. Compara com o que é um personagem de horror até aquele momento no imaginário do público. É o Drácula, é a criatura do Dr. Frankenstein, o lobisomem. Já acabou de lançar o Psicose, né? De acabar de lançar o Psicose. Que não chega, que pelo amor de Deus, é um passeio. É um baita filmaço, mas não chega perto. Ele é pouco depois do Psicose. No sentido do cinema norte-americano, a coisa que vai chegar mais perto disso vai ser A Noite dos Mortos-Vivos, que é o primeiro filme de zumbi do George Romero, que é 4, 5 anos depois. Pois é, essa dúvida, eu não lembro agora de cabeça. O primeiro do Romero é meio que? Esse é 68 ou 69, esse é 64. Eu acho que a produção dele é 63. A produção é 63. É impressionante que esse filme seja anterior ao clássico Night of the Living Dead do Romero, né? Sim. Não, esse e a sequência dele, que é o Nesta Noite Canarina Teu Cadáver. Que é mais pesado. Que é mais pesado. Então, ele é uma trilogia, né? É só legal de apontar que tem o primeiro contato, né? A Meia-Noite Levarei Sua Alma, tem Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver, e o que saiu 30 anos depois... É a Encarnação do Demônio. A Encarnação do Demônio. 2008. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que, por incrível que pareça, o José de Mojica Marins, ele utiliza o próprio personagem do Zé do Caixão, só que de maneira sobrenatural em outros filmes. sim. Na trilogia dele, é um homem, é uma pessoa de carne e osso, tem a motivação toda sexual, mas em outros filmes é utilizado como uma figura sobrenatural. Isso que é muito interessante. É legal que tem conexão com a própria origem do personagem para ele, né? Ele diz que o personagem surgiu num sonho e tudo mais, então eu acho que outra coisa da sofisticação é essa coisa da metalinguagem que a gente sempre babou muito, assim, né? De ficar impressionado. Anos 60, o cara falando diretamente com a câmera, a bruxa cigana no início do filme diz: não assistam esse filme, então tem essa coisa. Acho que toda essa construção da metalinguagem e dessa oscilação entre o que ele é, um personagem real, e essa projeção dele no sonho e tudo mais, ele contracenando com o José Mojica Marins, que está fazendo o papel dele mesmo no filme. Então, aí tem um caldo muito legal, especialmente para a galera que está estudando, a gente está discutindo linguagem, né,
cara, ali tem uma brincadeira de linguagem que é extremamente sofisticada. E criativíssimo. É. Criativíssimo. Porque assim, o José Mojica Marins, falando sobre o criador do Zé do Caixão, ele é um cara que ele é filho de artistas de circo. Quando ele nasceu, os pais resolveram se acalmar e o pai dele começou a trabalhar como projecionista num cinema de bairro em São Paulo, que é onde ele teve a formação cinematográfica dele. Foi assistindo filmes de horror da Universal, dos anos 30, Frankenstein clássico, Drácula clássico. Esse é o background maior dele em termos cinematográficos. Só que o próprio Mojica, ele não tem uma formação tradicional, uma formação de ter estudado e tal, tanto que ele vira piada no passar do tempo, porque ouvi ele falando, ele é um sujeito que fala realmente tudo errado, com vários vícios de linguagem, né? Pessoa que faz filme macravo e essas coisas assim, que tanto preocupavam ele que no filme, o Zé do Caixão, que é um sujeito que tem esse background filosófico, ele é dublado por um outro ator, né? É dublado. Porque provavelmente a dublagem. Ele é dublado por outro ator. Porque se tu vê ele falando, né, o José Mojica Não, tem filmes que ele mesmo se dublou, não é o caso desse aqui. Esse aqui a gente tem um outro dublador. Mas quando ele se dublou, ele passou por processos de treinamento e de cuidados, quase que uma direção de voz dele. Porque isso perpassa a limitação técnica, né, de captação, de som e tal, ali, que como era baixíssimo orçamento, né, vocês podem ver ali naquela época. Até onde eu saiba, o filme não teve som direto. Ele foi todo feito em estúdio sem áudio de referência. Mas ele tinha esse fator também problemático, que era o jeito dele falar, né? Sim, e ele achava que o personagem precisava falar com essa imposição de maneira absolutamente correta e erudita, inclusive. Passando uma ideia de um cara culto, usa uma linguagem escorreita, né? Fala Sim, pausadamente. Quase poética, né? Em alguns momentos. E daí vocês pensam o seguinte, da onde vem a genialidade do Mojica, que ele é um sujeito que não teve uma educação formal e que faz um filme que tem esse conteúdo, inclusive a parte filosófica de debater a questão de crença, e de ser um filme que captura incrivelmente bem o espírito da época no Brasil, porque ele é um filme que é lançado em 64, né? Aparentemente o futuro ministro da Educação não vai querer que a gente fale de ditadura, né? Porque a gente usa algum eufemismo, mas durante então esse período que comumente a gente chama de ditadura ainda, imagina, é no golpe de 64, alguns meses depois que esse filme é lançado. Mas esse filme é lançado nesse mesmo ano. E o quanto que ele captura e o quanto que ele profetiza o que vai acontecer. Porque o Zé do Caixão nada mais é do que um fantasma de um regime totalitário. Ele manda naquela cidade. Todo mundo tem medo dele. O médico, as autoridades, que são aqueles policiais que não fazem nada, eles não aparecem só nos relógios na delegacia. E como que ele comanda essas pessoas? Ele comanda essas pessoas através do medo. E ele sente prazer nisso, né? Todo o sadismo que ele tem lá, ele mata a mulher com a aranha e pega a aranha e fica... Pelo amor de Deus, quem é que faz um filme, bota uma cena assim num filme? Então, ele é impressionante nesse sentido, porque ele é um filme extremamente criativo. Isso que o Henrique Abel falou, que a gente começa achando ele engraçado, a gente realmente começa achando engraçado, que tem aquela bruxa dizendo, não, assistam esse filme. E daí vai indo, e tem aqueles diálogos para chocado, tipo, hoje eu como carne, nem que seja carne de gente, vai indo, e tu tá achando engraçado, e tu ri quando corta os dedos do cara, essa coisa, tipo de coisa. E daqui um pouco vai, né? Vai ficando pesado. Vai ficando pesado, e tu assiste, tipo, mas peraí, pra onde a gente tá indo com esse negócio? E é incrível como ele dirige o filme de forma a guardar as explosões de ação para uma montagem muito vigorosa, com planos de câmera super bacanas e tal. E ele guarda também a questão do movimento de câmera para coisas muito específicas. Tipo, uma das cenas que eu mais gosto do filme é aquela hora que ele vai desafiar os mortos a se levantarem do cemitério.
uma sequência de... Não, a do cemitério Ah, no mesmo. cemitério. Que Mas vem aquela já- câmera por entre as... Sim, as- mas tem uma sequência antes disso mesmo, que ele Que foi na desafia casa, dentro, né? dentro de casa, ele já Sim, começa sim. no recuo ali. E não se fazia plano de sequência na época. É. Então, esse filme, ele é um monte de coisas que o cinema da época, em qualquer lugar, não estava fazendo. Então, daí que ele tem essa importância estética muito grande, assim. Mas acho que vale levar em consideração duas coisas, Willi. Primeiro, quando a gente dá risada da bruxa, ou dele, ou daquela coruja cocainada. Aquela coruja. Aquela coruja tomou uns tiros, A é? gente dá risada porque a gente tem uma limitação técnica, orçamentária, e é evidente que hoje a gente está acostumado com uma outra sofisticação. Não estou nem falando do elemento em si, mas dessa representação a gente já está mais acostumado. Então parece que o primeiro impacto é o de dar risada. Acho que esse é o primeiro ponto. Se a gente conseguisse pensar esse filme com as estéticas de hoje, cara, não tem risada em nenhum momento. Acho que isso é uma coisa importante para a gente levar em consideração para a galera que está tendo o primeiro contato. E o segundo, que é essa relação do tempo, do momento que ele foi lançado, que a gente acabou de falar que a impressão que a gente tem do Zé do Caixão antes de assistir o filme é que ele é uma personagem caricata. E quando a gente fala de um contexto de lançamento dele pré-ditadura militar, fica evidente do porquê que ele se torna caricato, do porquê que todos os canais de televisão e porquê que todos os momentos que se fala em Zé do Caixão no Brasil a partir de 64 é sempre o valor dele é menor. Ele é um coitado que fez uns filmes aí, né? E enquanto isso, na gringa, tá todo mundo pagando mó pau pro cara, chamando o cara para festivais e homenagens. E é legal que pelo menos o Brasil conseguiu fazer esse movimento de resgatar a imagem dele e voltar a valorizar a produção dele ali dos 90 em diante, eu acho. O Cine Trash ainda colaborou com o programa da Band que existia nos anos 90, tá, gente? Eu me lembro. O Cine Trash colaborou com dar visibilidade pro cara e aos poucos acho que foi se resgatando esse valor da produção dele, o que eu acho muito legal, assim, né? Pelo menos conseguimos fazer isso em vida, normalmente. A gente nessa não consegue. época tinha o Cine Trash, depois eu acho que veio o Conto Sacripta, né? Não, Conto Sacripta é dos anos 80. na TV ali, pra né, nós, dentro Não, desse ah, não, ser pra veiculado TV. na televisão, né? Então tu acaba botando o cara junto com os trabalhos de Stephen King, né? Que é um dos grandes novelistas de terror e de suspense e tal dos Estados Unidos e do mundo, talvez, né? Então, nesse contexto, legal esse resgate que os caras fizeram, né, nos anos 90 ali, e depois eles conseguem colocar dentro do contexto brasileiro esse cara dentro de um cara que é conhecido mundialmente e tal. E lá fora, eu lembro que a gente foi... Que ano que a gente conversou com ele? 2007. Ele comentou isso, né? A questão técnica, na palestra que ele deu aqui na URSS, ele comentou sobre essa questão técnica, dizendo assim, que os caras se baseiam muito nessa que é trash, que é ruim. Ele dizia, não, se eu tivesse esse dinheiro que os gringos têm, e conhecimento técnico também, que ele tinha essa noção, né, das limitações de conhecimento técnico e de uso, né, dos equipamentos, ele disse, não, eu faria coisas que é o que a gente está dizendo, que tu não vai fazer, que a gente não vai rir, né? Sim. Então, tu vê que o cara tem o cara tinha essa noção de esse conhecimento cinematográfico, mas essas limitações que a gente sofre hoje ainda, com talvez muito menor intensidade aqui, né? Para produzir audiovisual comparado ao que a gente importa. E em um determinado momento o cara vendeu a própria casa para financiar um filme. Então tipo, o cara entrou no cinema pornô para ganhar dinheiro, né? Que é uma história interessantíssima. Então ele foi fazer filme pornô para ganhar dinheiro para financiar o segundo filme da trilogia, se não me engano, né? Não, o terceiro. O terceiro que saiu só depois. Porque ele foi um fracasso. É que assim, essa história financeira dele é o seguinte: esse filme faz um baita sucesso, em São Paulo especialmente. Tá, só vamos explicar o sucesso, né? Porque ele manipulou, tem uma estratégia de marketing. Sim. Ele dá um jeito de ocupar as filas dos cinemas
com os amigos, com os familiares, e ele tinha uma escola de atuação na época, Sim. então eles ocupavam as filas dos cinemas que estavam outros filmes em cartaz. E aí, quando tinha gente esperando o filme, eles começavam a dizer: ah, mas, cara, não vamos ficar perdendo tempo para ver esse filme aqui, porque tem um outro filme massa, aquele lá do Zé do Caixão, que tá passando no outro cinema. E daí todo mundo ia, e aí é evidente, as pessoas que estavam para assistir o outro filme seguiam atrás. Sim. Iam assistir. Tá, fecha parênteses. O sucesso do filme começou desse jeito. Mas foi um sucesso. O segundo filme da trilogia, que é lançado 3 anos depois, que também é extremamente vigoroso esteticamente, tem uma cena maravilhosa que ele vai pro inferno, que é toda colorida, que é absolutamente É frio, né? E o inferno é gelado. O inferno é gelado. E o demônio é ele mesmo vestido de César, que eu acho absolutamente genial. E tem pedaços de corpos saindo das paredes, Das paredes, assim, né? Uma coisa bastante brutal para ela. Dantesca, assim. Esse filme cai na malha da censura e a censura manda ele modificar o final. Ele modifica o final. E ele consegue o dinheiro suficiente para fazer o próximo filme, que é um filme Encarnação do Demônio. que ele tem 2 nomes diferentes. Algumas pessoas chamam de Ritual dos Sádicos, outros de Despertar da Besta. Que é um filme extremamente arrojado em termos de metalinguagem, talvez seja um dos filmes experimentais mais importantes da história do cinema nacional. Ele não é um filme de terror, é um filme onde já existe a coisa do Zé do Caixão e do Mojica enquanto personagem, os dois no mesmo filme, e daí Mojica é a voz dele e o Zé do Caixão é a voz do dublador tradicional, mas é ele em cena com ele mesmo. E esse filme ele é tão fora da casa, ele é tão maluco que a ditadura não quis nem saber, ele simplesmente recolheu a única cópia existente do filme e disse: não vai lançar esse negócio, e guardou nos cofres da censura, só foi recuperado no final da ditadura. O filme em excelente estado, inclusive o filme dele que tem a cópia em melhor estado, Ficou guardadinho no cofre. porque ficou guardadinho no cofre, geladinho. Então. Mas o fato desse filme dele ter sido apreendido destruiu ele financeiramente. Então ele passou a ficar fazendo qualquer coisa de muito baixa qualidade artística e estética nos anos seguintes. E daí tem a história do filme Ao ponto de chegar no filme pornô. Quer contar a história do filme pornô? Roberto, quer contar? Eu não, cara, confesso que eu não manjo muito da história do filme pornô, ou pelo menos não me lembro Vai dela. ter que Tá fazer, tímido, contar. tá tímido. Não tô, eu sei que ele virou João Avelar, né, pra não assinar o... Não Eu- assinar, J. Avelar, J. que é pra não assinar a Mojica e as pessoas associarem o nome dele, então ele meio que se isentou do negócio, mas ele fez umas barbaridades. É que ele tinha um amigo que trabalhava no cinema pornô. Isso. E aí esse amigo convenceu ele. Que era, na época, Não é a filmes história pornôs. dele no Boca do Lixo nos anos 80, que ele Isso, começou a fazer filmes pornôs ali pra... Esse filme ele é feito. Sim, do Boca do é Lixo, feito sim. no bairro de produção cinematográfica de São Paulo, que é a Boca do Lixo, que se contrapunha à produção do Rio de Janeiro, com filmes mais baratos. Tem vários filmes da Boca do Lixo que são tipo policial, western, e vocês imaginarem de gênero popular, eles faziam de forma barata. Que ele participou de alguns... E ele como ator. participou de alguns. E, enfim, aí convencem ele a fazer um filme pornô. O cinema pornô começa a ser feito na Boca do Lixo, começa a ser lançado no cinema. Nos cinemas, as pessoas vão ver filme pornô no cinema, pornográfico mesmo. E daí ele faz um filme chamado 24 Horas de Sexo Alucinante. Que são 4 atores pornôs que combinam quem transa mais em 24 horas, um papo assim. E ele queria fazer esse filme para ganhar dinheiro, para terminar a trilogia do Zé do Caixão. Né? E o filme faz um dinheiro fenomenal e tal, e o produtor, amigo dele, diz: não, Mojica, não vamos fazer ainda o encerramento da trilogia, vamos fazer mais um filme pornô para ganhar mais dinheiro, e daí a gente faz uma trilogia melhor ainda. Aí eles vão fazer a continuação, que é 48 horas de sexo explícito. E no primeiro filme, olhem só vocês como era o Brasil dos anos 80, tem uma cena em que uma mulher transa com um pastor alemão. E o O pastor alemão, no caso, não é um religioso de origem germânica. E é essa cena que atraiu o público no cinema. Aí eles resolvem que eles têm que fazer uma cena com um boi, touro. Só que eles acham que vai ser muito problemático, eles resolvem fazer o seguinte gimmick. A protagonista do filme entraria numa vaca mecânica e
ficaria fechado dentro da vaca mecânica, e daí viria o touro e cobriria a vaca mecânica. Eles gastaram todo o orçamento Para fazer a vaca. Para fazer a vaca. E o filme foi um fracasso, ele perdeu todo o dinheiro dele, não conseguiu encerrar a trilogia. Ele é muito frustrado com a parte do cinema pornô, ele realmente não gosta da época, porque ele fez pelo dinheiro. E não ganhou dinheiro. E não ganhou dinheiro. Aproveitando, deixa eu só fazer um parênteses, aproveitando que nós temos bastante presença feminina na sessão, alguém queria fazer um comentário sobre a questão da misoginia do personagem? A gente faz, se vocês não quiserem, a gente faz. Que é uma das coisas que sempre me deixou chocado nesse filme, né? Que não que outros grandes vilões do cinema de horror demonstrem grande consideração pelas mulheres, mas o Zé do Caixão é especialmente misógino. Né? Uma das coisas que sempre me... E que te coloca como espectador numa situação de certa culpa, porque no momento tu tá quase simpatizando com ele, como ele é engraçadinho, ele dá umas tiradas espertas, não sei o quê, e de repente tu pega, não, aquele afastamento assim, não, eu quero chegar perto desse cara. Eu gostaria de chamar a atenção que a construção dele, por exemplo, ele tem ódio pela vida humana, ele tem ódio pelas mulheres, e então, se tu for olhar, a construção dele é extremamente parecida com a de serial killers de verdade. Tipo, ele é um assassino humano, e isso é extremamente assustador dele, por causa que lembra mesmo assassinos reais. E assassinos, por exemplo, o Ted Bundy. Ted Bundy, ele era carismático, mas ele é extremamente misógino. Ele não podia ver uma mulher que ele queria... E ele falava mesmo que a técnica dele era bater com um pedaço de pau na cabeça. Tipo, é um serial killer. E aí, o Zé do Caixão, claro que veio bem antes, que ele realmente ele tem essa coisa de ele não se importar com a vida humana, a um ponto onde ele é capaz de matar por nada. Ele queria uma cama. As outras crianças queriam uma bicicleta. Eu não queria uma bicicleta. Eu queria uma câmera do cinema para poder fazer as minhas fitas. O José Mojica Marins, ele já é um personagem. Ele já é um personagem pronto, assim, né? Eu acho que é por isso que funciona a coisa da metalinguagem desse filme. E aí, eu não me lembro qual era esse, olha, esse é o primeiro filme dele. Claro, aí o formato era 8mm, né? Então, finalmente, no meu aniversário, eu ganhei uma câmera de 8mm e meio. Assim, não sei, esse meio... Ele é o cara do mundo, eu acho que tinha uma câmera. É que era melhor, né? Não era só 8, era 8,5, tinha plus. Aí o filme dele, ele contou, o filme era uma coisa maluca, assim, era um piquenique em família, e aí aparecia um disco voador, e daí tinha um cadáver que se decompunha, apareciam os vermes e não sei o quê. Só que assim, ele era envolvido com as coisas da igreja, e o padre apoiava e tudo mais, então tem umas histórias de teatros dele. Isso era que das palavras dele. Então, aquilo devia ser o século de 20, na década de 20, ou século de 20. E aí, ok, o padre organizou uma projeção do filme na cidade, sem assistir. Né? Grande erro, nunca faço isso. Cara, casa paroquial, aquela coisa cheia, tipo como se nós estivéssemos aqui, o padre estivesse organizando a projeção, a família dele vem, né? E aí, diz que o padre sentado do lado do pai dele rolou a projeção do filme, terminou o filme, aquele silêncio constrangedor. O padre olha pro pai e diz: seu Antônio, o seu filho é um imbecil. E ele conta essa história com um puto orgulho, assim, é muito fácil. Então, assim, os primeiros filmes dele, ele devia ter uns 9 anos, 10 anos de idade, assim, uma coisa super precoce. Então, eu acho que disso aí vem muito essa sofisticação, assim, de o cara tá assistindo e ele tá produzindo, ele tá assistindo e tá produzindo. Então, o tempo todo tentando quebrar essa barreira que... E ele tá construindo o personagem desde esse momento, né? Sim, evidente. O personagem e as narrativas ali. Cara, assim, ó, se a gente for pegar, vamos lá, vamos contar mais histórias do Zé do Caixão que todo mundo gosta, né? Uma das histórias prévias a esse filme era uma produção da Bela Adormecida,
né, que o padre organizou e que ele era ator. E aí ele, não sei porquê, ele disse que achava a história muito chata. Por que o cara tem que ir lá e dar um beijo nela e ela vai acordar? Então ele decidiu sofisticar. E não deve ser um sapo ou uma lagartixa que ele... É uma lagartixa. acho que era uma lagartixa que ele preparou. Né, e disse que ao invés de chegar e dar um beijo na Bela Adormecida, ele largou a lagartixa em cima da menina. Então imagina uma criança de 7 anos. Então, assim, essas coisas que a gente vê dessa misoginia dele, cara, tem um pouco de uma coisa de vivência de infância dele, mas é legal, dá pra gente, vocês podem procurar, imagino que ainda seja possível encontrar. Tinha um programa, no tempo que a UOL tinha uma das primeiras rádios da internet, Rádio UOL. Rádio UOL! Com ele. Tinha um programa com ele que era espetacular, porque era cara, várias bandas de heavy metal, só músicas, só metal, intercalados com ele contando histórias da vida dele. Então, assim, cara, a cidade dele, a infância, então, a história do batateiro que morreu e na verdade não morreu, levantou no meio do velório. Então tem toda uma construção, Essa eu assim, conheço. é uma construção dele de infância que, cara, é quase que é inevitável que esse cara vai fazer filme de terror, né? O massa é ver um sujeito que tá no Brasil, nos anos 40, 50, estudando atuação e decidindo fazer cinema e decidindo fazer cinema de horror, que o cara mostra que não existe. Pois é, né? Isso é uma coisa que eu nunca compreendi bem de onde saiu essa ousadia toda. Porque hoje alguém querer trabalhar com produção audiovisual, querer fazer terror, é outro mundo, né? Mas uma pessoa que não era, no caso, né? Não tem quase ninguém aqui com esse perfil. Mas, poxa, um cara que não vem assim, não nasce em berço de ouro. No Brasil, dos anos ali 40, da onde sai essa ideia de que isso é possível? Ao ponto do cara chegar em 64 e realizar uma obra-prima dessa. Porque eu também levei muito tempo para me dar conta disso, embora eu seja um fã, né, um maníaco por filme de terror a vida toda. De como aqui no Brasil a gente enxergava o Zé do Caixão quase sendo uma figura assim, um bicho papão de Halloween, né? Quase cômico assim, e de como lá fora ele era visto como um cara pioneiro no gênero, um visionário, ao ponto de que eu já cansei de ver o gringo lá fora dizendo, velho, se ele tivesse dirigido esse filme, né, A Meia-Noite Levarei Sua Alma, em 64 nos Estados Unidos, hoje ele ia estar no mesmo patamar que o Jorge Romero. Ele ia ser considerado um dos precursores, né, visionários do cinema de horror da segunda metade do século XX, junto com o Romero. É impressionante. E só uma coisa que me chamou a atenção quando vocês estavam contando a história do desenvolvimento da trilogia, que me chamou muita atenção, eu quero perguntar para você se é isso mesmo que eu entendi. O primeiro filme dele, de 64, Meia-Noite Levarei Sua Alma, então escapa da censura, até porque a ditadura já estava mal começando ali. O segundo já tem um pitaco da ditadura, eles pedem para mudar o final, ele renegava a Deus, o personagem tem que, não, agora eu acredito. Se converter. Né, ele se converte no final. E aquele que seria, porque atualmente na cronologia atual, o terceiro filme da trilogia é o Despertar, A Encarnação do Demônio de 2008. Mas o filme que seria inicialmente o terceiro, o fecho da trilogia, esse acabou nem sendo autorizado que fosse lançado pela ditadura. A gente vê essa escalada de censura violenta nessa trilogia, né? O primeiro passou ainda ok, o segundo teve uma interferência, o terceiro nem foi lançado. O terceiro nem vai pro... Eu não sabia disso, eu não lembro. Sim, por isso que o filme do Zé do Caixão é melhor preservado, né? Tem essa maluquice junto. E é o filme que ele encerrava a trilogia, de certa forma, porque ele coloca o Zé do Caixão nesse filme, que é uma coisa que ele vai fazer em outros filmes depois, que é isso que a gente falou, dele atuando com ele mesmo, enquanto o Zé do Caixão e enquanto José Mojica Marins, que ele vai colocar o Zé do Caixão no campo do imaginário. E eu acho que a tua questão de do quanto ele é visionário, de onde é que veio esse interesse, acho que está muito ligado às raízes populares do Brasil mesmo, assim. Eu acho que ele é um filme extremo. Esse filme, apesar de ser violento, não vou usar a palavra popular para ele, mas ele vem de uma raiz profundamente popular. Assim, a noite onde as coisas acontecem é a noite do dia de finados, não é a noite se liguem depois de amanhã. Depois de amanhã. Ele tem muito mais uma conexão com a cultura católica cristã brasileira. E
bem aprofundado, eu acho, assim. Por isso que, tipo, ali eles estão gravando tudo em São Paulo, tá? As cenas externas são em bairro em São Paulo, o estúdio é dentro de São Paulo e tal, mas é uma cidadezinha do interior, porque ainda é um país rural. Então eu acho que ele tem um entendimento empírico da psique nacional e popular daquela época invejável. Assim. Isso não requer que tu tenha conhecimento formal, requer que tu tenha uma visão da coisa. Até aquela cena que ele pega a cachaça ali da macumba, né? Sim. Tipo, então, Chuta macumba, rouba cachaça, rouba o dinheiro. Então é totalmente contextualizado com a mitologia, com as crenças e com essa realidade brasileira, né? Sim. Que tem um elemento do grotesco muito presente no folclore. Assim, tu pega as criaturas do folclore brasileiro, elas têm... Então, existe uma série de teorizações acadêmicas a respeito do quanto que elas mostram coisas deformadas. Né? Os monstros do folclore são todos deformados. Jamur, sem cabeça, o saci, tem a perna, e assim vai. Então, quando o Zé do Caixão transforma esse imaginário, não transformando as lendas em história, mas ele pega esse imaginário da coisa da violência mesmo. Ele transforma o grotesco em violência grotesca. Então, por isso que ele faz esses planos em que que fica claro, absolutamente claro, o aspecto grotesco da morte. Tipo a Terezinha enforcada. Eu realmente precisava subir com a câmera até mostrar a cara dela. Porque, é meio caricato e tal, mas pra época é alguma coisa do tipo assim... Era chocante. É chocante, é o elemento... Até hoje é bem chocante. Quer dizer, é chocante até hoje. Aquela cena da chicotada, eu acho... É um dos momentos que eu me sinto mal no filme. Eu me sinto muito mal. Sim. Mesmo o cara não tendo morrido ali, assim, mas aquela cena dele sofrendo... Aquela coisa da autoridade, do abusador, ela é exteriorizada de uma maneira muito forte. Porque ele se utiliza o chicote do outro cara. Em todo momento que ele vai matar alguém, não pode ser do jeito mais rápido, tem que ser do jeito mais filho da puta possível. Ele começa a brigar com o cara, ele não pega e dá um soco nele, uma coisa. Não, ele coloca o cara no chão, chicote. Vai matar o médico, deixa ele cego e mata quem mata. É uma relação de submissão, né? Que ele sempre trabalha ali. Sadismo. Outra cena forte, quando ele pega a coroa de cruz ali de uma estatuazinha de Jesus e usa meio que uma soqueira ali e gruda no rosto do cara. Tudo a gente vê a preparação dele, a gente já vê que a cena aconteceu na cabeça dele, para ter essa coisa sádica, né? É a garrafa, né? Quando vai... Todo mundo ri, cara, faz, sei lá, 20 anos que eu vejo esse filme e todo mundo rindo, minha mão, por causa da atuação e da dublagem. É que foi a atuação mesmo. É extremamente cruel, porque assim, o cara segurou, ele larga o dinheiro e ele já bota a mão na garrafa e tu diz, puta merda. Né? Então, assim, a gente antecipa, que é uma das coisas que o Hitchcock sempre falava, né? Assim, de que a gente coloca o espectador numa posição de antecipar o que vai acontecer com essa vítima. Então, assim, a gente antecipa e tem essa construção de um suspense que é muito potente em todas as cenas. Né? Ele quebra a garrafa e dá aqueles segundos de tensão que vão crescendo. É que o segundo de tensão ainda funciona para o cara dizer assim, não, ele não vai fazer isso. Fica só ameaçando. Porque no início é muito isso, né? A cena da garrafa e tudo mais, assim, não, ele não vai fazer isso. São os primeiros momentos que a gente tem contato com essa crueldade dele. A reação nossa é, não pode ser. E é muito punk. Sim. Eu gostaria de perguntar justamente sobre o aspecto que não envelheceu nada nesses filmes, que é justamente a atuação do Zé do Caixão, do José Manique, que ele faz uma coisa que nos cinemas americanos os caras chamam de overacting. Aqui no Brasil não sei como é que o pessoal chama, mas mais ou menos chamar na chincha mesmo, que o negócio que ele foi fazendo a interpretação dele com o texto dele e agindo ao natural na frente da câmera. Então ele vai fazendo caras e bocas. Por exemplo, tem cenas pesadas onde ele pega o texto dele e vai atuando. E é uma coisa que não envelheceu, que até hoje é bom de olhar. Não sei se... Eu acho que o primeiro ponto é aquele que a gente estava falando, né? De uma escola que é um pouco mais de teatro. O Brasil, na verdade, demorou muito e eu acho que até hoje não se desenvolveu plenamente em termos de escolas de atuação voltadas para o cinema. Então, o cenário nesse sentido dos anos 60 é extremamente limitado. A escola de atuação para TV,
Para TV, sim, desenvolveu antes cinema, que não é a Hoje em mesma dia, coisa, inclusive. não, né? que são Teatro, TV e três cinema coisas são 3 coisas Sim. diferentes. Agora, eu também reconheço, por exemplo, se a gente vai olhar no cinema novo, que é uma pauta que a gente volta e meia traz também, Que é da mesma época. que é da mesma época, e a gente vai ter um pouco desse overacting, mas também no sentido de parecer uma alegoria. A gente vai ter coisas que são extremamente naturalistas, extremamente bruscas, extremamente cruas, que nem aqui, mas vai ter lá no Glauber Rocha, lá no Deus, o Diabo da Terra, o Sol, cara, mas não é para ser levado como algo literal. Eu sempre enxergo, especialmente nos momentos de catarse dele aqui, que são aqueles do cemitério e ele em casa, aqueles que não consequência, que é onde isso mais aparece, mais caras e bocas e gritos e tudo mais. Eu acho muito isso como essa coisa alegórica, né? Eu não interpreto aquilo como uma ação literal, assim. E por mais que o Mojica não tenha essa formação, mas eu atribuo a ele essa capacidade Realmente de pegar, se encarnar na cena. De se encarnar na cena. Exatamente. Conceitualizar. E o interessante é que ele não queria ele, né? Inicialmente. Ele não queria ele. Inicialmente ele não queria ele interpretar o Zé do Caixão, né? Mas aí como ele não conseguiu achar, né? Não conseguiu achar ninguém melhor? Não achou ninguém melhor. Ele acabou, vai ter que ser eu, assim. Então é bem interessante. E se deu bem. Aqueles efeitos de transição de cena, como tem a hora que o olho dele sai girando e uma hora que dobra a cena e vai pra outra. Era normal na época fazer essas coisas ou era algo diferente? Porque os filmes de 1960, não sei se tinham isso. Para Brasil, não. Mas no exterior não era comum. Não, tem Nem no exterior era começa a aparecer comum. nos 60, no final dos 60, até mesmo. Mas Porque o que ganhava espaço mesmo, acredito eu, que era a maquiagem, ser algo diferente e conseguia transformar aquilo em algo caricato, né? Mas aí a transição de cena é algo diferente, assim, pelo menos vi alguns filmes antigos e nunca vi essas transições de cena que apareceram. Eu acho que mais perto Ele faz essas transições de maneira bastante exagerada, né? Eu acho que o mais próximo disso, quem fazia um pouquinho antes, ou que se popularizou um pouco antes, são as transições em cortina que o Kurosawa faz os filmes dele. A transição de uma cena para outra, para não usar aquela coisa que o cinema americano da época fazia, que fazer um dissolve, né? O Abertura de Íris, que é... Não, isso é do cinema mais antigo. mais antigo. Mas na época, o padrão na época era o dissolve, assim, né? Fazer uma transposição de uma cena para a próxima. O Kurosawa fazia uma cortina de imagem, assim, tipo, a cena saía, que daí o George Lucas vai copiar no Star Wars. Até não poder mais. Mas aquilo ali é muito dele. É muito dele e é interessante porque é um trabalho ruim de se fazer. Porque é um artesanal, porque é um trabalho que tu Sim, faz. porque saiu girando assim, eu pensei quantas vezes ele deve ter recortado e montado a parada. Porque tu faz isso em laboratório, tu não fazia isso em sala de edição. Tu fazia isso no processo mais final do filme. E dá pra ver, inclusive, nitidamente quando tu vai ter uma transição, porque a qualidade da película muda. Completamente. Isso é porque eu estava fazendo no laboratório que ele conseguia apagar, que era um laboratório tosco, e cada novo processo vai agredindo a película. Então, por isso que no momento antes de dar a transição, tu tem essa... Ganha mais ruído, Perde brilho, perde definição e tal. Mas eles faziam isso no laboratório, e faziam sem ver o resultado, na real. Só iam ver o resultado quando o filme fosse efetivamente revelado e tal. Então, se deu errado... Bola pra frente.